A graça e a paz, irmãos, amém? Amém? Queria convidá-los a você abrir a sua revista na lição 12, já, né? E convidar também para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 15. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, para a gente começar. Jesus teve irmão? Teve. Teve irmão? Mas e a Maria? Teve irmão. Teve irmão e a gente vai compreender esses detalhezinhos. Que hoje a gente vai estudar sobre Tiago, que era vocês que estão dizendo. Vamos lá. Atos, capítulo 15. Eu vou pedir para que os irmãos leiam. A gente vai ler todo o capítulo de Atos. Eu vou referenciar e falar por quê a gente vai ler esse capítulo todo. E vamos compreender, destrinchar essas questões sobre a vida de Tiago. Então, Atos, capítulo 15, nós vamos ler todo o capítulo. Os irmãos, por favor, eu vou ler o primeiro, os irmãos vão lendo em seguida, até que nós tenhamos lido todo o capítulo 15. Atos 15. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados conforme a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos.
Amém. Até aqui já dá para a gente entender. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu aí? Isso aí é um concílio. O que é isso? É uma reunião entre os líderes da igreja para discutir certos posicionamentos. Esse é o primeiro concílio, chamado de Concílio de Jerusalém. E as questões sobre a lei mosaica, circuncisão e integração dos gentios ali eram discutidas e colocadas ali. Por quê? A gente vai aceitar pessoas que não são judeus na igreja? Sim. E Paulo relata o caso dele, a vivência dele com Cornélio ali também, e prega para eles. E também é falado sobre, não, mas a gente vai aceitar, mas para aceitar eles têm que serem circuncisos. Eles têm que ter uma marca para poder identificar eles como o povo de Deus. E dizendo, não. Aí Paulo vai e afirma para eles, como afirmou em outras cartas, dizendo assim, a verdadeira circuncisão é a circuncisão feita no coração. E aqui Jesus fez. E, em geral, a gente tem muita dificuldade com as questões legais. Não sei quantas pessoas tratam sobre a exigência ou sobre fatores de lei. Eu lido com isso, com leis e de pessoas, e submeto algumas questões à interpretação da lei. E a gente chama de hermenêutica, o entendimento que tem sobre a lei, diferencia muito. E o que a gente percebe, quando uma pessoa está sentada ali na cadeira e é ela que vai dar o veredito, ela tem um entendimento da lei. O outro já tem outro entendimento, mas é a mesma lei. Mas tem entendimentos diferentes. E precisam ser regulados, às vezes por deficiência do próprio texto, ou por contextos de idade, de contextos assim diferentes, e às vezes por maldade mesmo. E por aí vai. Muitas questões legais que são tratadas assim. No caso também tem um outro fator da questão legal. Se a lei diz que, por exemplo, tem que ter uma garrafa dessa cheia, aí a pessoa que está legislando, não, tem que ser bem cheia. Ou uma garrafa maior, ou duas garrafas, porque uma já cumpre a lei, você dá duas. Em geral, o que é que as pessoas querem fazer, em resumo? Colocar mais peso sobre algo que já está dito ali, mas faz questão de pesar ainda mais. E era isso, essa discussão que estava acontecendo aí. Mas aí vem a relevância, e o que é que Tiago tem a ver com tudo isso? Tem a ver, principalmente pela sobriedade, ou sobre o equilíbrio e definição da identidade como cristãos. Por quê? Vocês leram o texto e viram que, em determinado ponto lá, Tiago se levanta. Quando terminaram de falar, abram aí sua Bíblia no versículo 13, assim. Quando terminaram de falar, o que aconteceu? Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro falou sobre como Deus visitou, primeiramente, os gentios, e ele começa a falar e a tecer. Então, aqui se levanta uma palavra moderadora, equilibrada, e vocês veem como eles falam com maturidade, com equilíbrio, com inteligência, se referindo também a um texto do Antigo Testamento. Que texto é esse? É o texto do profeta Amós, que ele cita embasando a sua argumentação nesse concílio, e o que eles decidem coisas cruciais e relevantes para a vida. Ele fala sobre se abster desses novos convertidos gentios, que não era necessário uma circuncisão, como eles estavam querendo, mas que, na verdade, eles precisavam se abster da vida sexual, da imoralidade. Aí fala da questão de sangue, outras coisas mais assim, mas que podiam estar na igreja. E o que foi que eles fizeram? No final, lá do texto, eles escreveram cartas e enviaram para esses gentios que haviam se convertido, dizendo: foi aprovado. Igual a gente faz com o povo lá atrás, né, para batizar. Quando ele chega aqui, foi aprovado. Vocês podem fazer parte da igreja do Senhor e sem precisar de circuncisão alguma. Sem circuncisão alguma. E foi isso que aconteceu. Então, Tiago não é apenas o autor de uma carta, que tem lá a carta de Tiago. Ele é um ponto de equilíbrio na igreja primitiva. Alguém que articula a identidade cristã, obediência e prática, unidade em face a controvérsias teológicas que acontecem ali
mas ele se levanta como esse ponto de equilíbrio e maturidade. Agora, quem é Tiago? Quem é Tiago? Alguém, por favor, abra em Gálatas, capítulo 1, verso 19. Pronto. Esse versículo aí, Paulo grifa aí na sua Bíblia quando disser, Jesus teve irmão? Não. Mas, e agora? Então o que é que eu faço com esse texto aqui? Que Paulo diz que Tiago era o irmão de Jesus. Ah, mas isso aí é irmão igual, a irmã Fábio é minha irmã, a irmã Eliúda é minha irmã. Não é não. Não é não. Sangue mesmo. É irmão de sangue. Porque se assim fosse, Paulo teria dito, Tiago, meu irmão, que é irmão de Jesus, também teria colocado. E ele não faz essa menção. Essa menção aí é uma menção de realmente de carne, irmão do Senhor. Agora, outro texto, por favor, abra aí. Em Atos 12, o verso 17. Outra pessoa pode abrir em Atos 21, o verso 18. E outro ainda, em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 7. Quando for ler, por favor, diga a referência para a gente ir acompanhando. Sim. A menção de para Tiago, por quê? A função de liderança que Tiago exerceu na igreja de Jerusalém faz essa menção particular que anuncia a Tiago. Faz menção dele da posição de liderança que ele ocupava. Outra pessoa agora, por favor, 21, 18, Atos também. Ou 1 Coríntios também. (18) Falando mais ou menos da importância também. Agora, 1 Coríntios. Quem foi visto por Tiago? Em 1 Coríntios 15, 7, que Natália leu aqui. Depois foi visto por Tiago, o texto diz. E depois por quem, Natália? Por todos os apóstolos. Quem foi visto? Jesus, ressurreto. Imagine o impacto que Tiago teve ao ter visto de forma assim particular o próprio irmão ressurreto. O próprio irmão ressurreto. O impacto que teve sobre a vida dele. Então, existe um livro aí na Bíblia que está na seleção. Você sabe que a Bíblia foi selecionada aí, dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não em uma ordem cronológica, mas em uma ordem de assuntos. Então, foi separado. A gente, no Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, tem um livro histórico, as cartas. Aí as cartas são subdivididas em cartas paulinas e cartas gerais. Dentro das cartas gerais, quando você for procurar um livro no Antigo, você já se baseia já nessa repartição e fica mais fácil você encontrar um livro. E nas cartas gerais tem uma carta chamada Carta de Tiago. É esse mesmo Tiago? É o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta aí. E o que é que tem nessa carta? Ela fala sobre questões práticas, comunitárias, justiça social, vida ética cristã. Ela é uma carta que tem essa vertente de praticidade muito forte nela. Textos realmente muito fáceis de serem entendidos sobre questões a serem observadas como uma verdadeira religião, sobre demonstrar a fé através das obras, que entrou um pouco em contradição, a gente vai detalhar um pouco mais isso lá na frente. Mas é uma carta realmente relevante. Embora essa carta de Tiago foi a última carta a entrar no cânon bíblico. O cânon é o nome que a gente dá na teologia de régua, que foi para medir, que a gente apura e faz o quê? Esses livros que estão na Bíblia, eles passaram por uma curadoria, por uma análise profunda,
para poderem estar aí na Bíblia, compondo aí todos os livros bíblicos aí. Uma curadoria forte. E o cânon bíblico, o último livro a ser colocado aí na Bíblia, sabe qual foi? A carta de Tiago. O último livro a entrar. Por quê? Por quê? Porque houve discussões sobre a questão de uma confusão que havia aí entre uma doutrina que já havia falado que a fé é pelas... E tá certo isso? Vocês vão ter uma sessão lá no céu com Paulo sobre isso, não é? Vão sentar com Paulo, para Paulo vai ver direitinho isso. E a discussão era essa. Eu provoquei vocês, né, para colocar, para vocês poderem falar isso. Mas a discussão é isso. Fé? Mas a fé não é um ato da graça? E como assim por obras? Então quer dizer que eu posso me salvar pela fé, pelas obras que faço, e não a graça de Deus? Não, aí vai entender melhor essa definição e a relação da fé e da obra, tá? A gente vai explorar melhor. Mas esse foi o motivo que retardou mais a entrada da carta de Tiago no cânon bíblico, por essa discussão entre fé e obras, e que até hoje muita gente faz confusão. E até umas doutrinas meio esquisitas aí em relação à fé e obra, que fazem algumas confusões, e por causa disso não fica muito legal não de discutir. Aí outra questão, o que é que significa o nome Tiago? O nome Tiago no grego significa um nome não muito bonito, né? Porque é o quê? Alguém falou aí, foi a Vilásio lá. Jacó, né, Vilásio? Jacó. Porque Jacó a gente sabe que não é muito legal não é o nome, não é? Não é muito legal associado, né? Mas esse Tiago aqui, em relação ao nome, muito pelo contrário, sempre foi um homem muito ético. É tanto que o apelido de Tiago, sabe como era? Que os irmãos chamavam, e as pessoas que o conheciam, os patrísticos, chamavam ele assim. Ele tinha um título, ele era reconhecido em Jerusalém. Tiago, o Justo. O Justo, que era um homem muito justo, íntegro, e era conhecido em toda Jerusalém com uma reputação ilibada. Um homem muito respeitado, né? E era uma figura notável lá. Agora, existe uma narrativa sobre um historiador chamado Egésipo, que ele fala sobre a morte de Tiago, e também é citado por um escritor patrístico também, lá das origens da igreja também, Eusébio, de Cesareia, Histórias Eclesiásticas. Eles falam sobre a morte de Tiago. Que ele morreu como? Um homem justo, não é? Um homem justo, ele morreu de velhice. Porque ninguém ia fazer mal com um homem desse. Não, né? Não morreu, ele morreu apedrejado. Apedrejado. É o que esses historiadores falam. Por fariseus, por homens da lei. E olhe que ele era conhecido como uma pessoa zelosa com a lei. E, no entanto, ele foi apedrejado. Muitas injustiças aconteceram até que esse evangelho chegasse a nós. Não é à toa. A mensagem do evangelho de cruz incomoda muita gente. Incomoda muita gente. E a mensagem que o Tiago pregou certamente incomodou aqueles líderes judeus pelo ponto de vista de defender também a não necessidade de circuncisão e outras questões que os judaizantes faziam questões de inserir dentro do meio do povo de Deus, que foi uma dificuldade que a igreja primitiva lidou ao longo do início. Por quê? Pessoas que eram judias se convertiam ao cristianismo, faziam parte da igreja, quando entravam na igreja, ficavam querendo inserir dentro das práticas cristãs da igreja primitiva coisas de lá do judaísmo, a circuncisão, as festas judaicas, outras questões mais, que tinham significado e importância e teve para eles ali, mas hoje, com uma igreja que nasceu com a ressurreição de Cristo Jesus,
que tinha novos ensinamentos e que Jesus fazia questão que não tinha mais necessidade daquele simbolismo e daqueles sacrifícios todos, uma vez que Jesus resolveu toda essa questão. Toda essa questão. Mas eles ficavam tentando inserir, anexar. É aquela coisa que eu falei do peso sobre a lei, que as pessoas querem acrescentar. É isso, mais isso aqui. Mais é necessário isso. Não, é o sacrifício de Jesus. Continua, foi e é e será suficiente. Suficiente. Suficiente para a nossa vida. Agora, vamos lá. Em relação a Tiago, a relação de Tiago com Jesus, vamos ver evidências aí da passagem. Alguém, por favor, abra em Mateus, capítulo 13, o versos 55 e 56. E outra pessoa pode abrir em Marcos e ler os versículos 1 a 3. 55 e 56. Pronto. A identificação aí como Tiago como irmão de Jesus, de forma muito forte aí, contundente, né? Mas em um momento em oposição a Jesus. Em uma situação de oposição, de não crer. Marcos 6, de 1 a 3, quem encontrou pode ler. Tá vendo? O que eles queriam falar e dizer é descredenciar Jesus como Messias. Dizendo como que o Messias não poderia ter irmãos, não poderia ser filho de Maria, não poderia ser filho do carpinteiro, e descredenciar Jesus como Messias. Agora, nessa situação toda, levantam a questão de oposição familiar dentro de casa. Havia uma oposição em relação à pessoa de Jesus. E isso a gente vê de uma forma mais forte aí em Marcos mesmo, aí no versículos 31 e 35. E outra pessoa até pode abrir em Lucas também, os versos, no capítulo 8, os versos 19 e 21, que também trazem referência dessa questão familiar e como Jesus redefine. Ele redefine os laços familiares terrenos e espirituais. Pode ler. Esse aí é o Lucas 8, 19 e 21. Por isso que é diferente, né? Também. E Marcos 3, 31 a 35. Mas também pode ler, pode ler. É. Sim. Pronto. Então Jesus redefine a questão, os laços familiares aqui, embora eles fossem familiares terrenos de Jesus, mas Jesus diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e que põem em prática. Então coloca eu e você
na família dele, né? Como verdadeiros familiares. Ele redefine essa questão familiar. Agora, ainda sobre Tiago, a gente vai ver que ele não cria em Jesus no início. João capítulo 7, o versos 3 e 5, e outra pessoa pode ler no capítulo 3 de Marcos, o verso 21. João 7, os versos 3 e 5, e Marcos 3, 21, sobre a incredulidade de Tiago. Capítulo 7, os versos 3 e 5. João. Isso. Nem mesmo os seus irmãos de carne aí, criam nele. Tiago, como irmão dele, também estava nesse grupo aí que não cria em Jesus. Marcos, 3, 21 agora. Está vendo? A oposição dentro da família que dizia sobre Jesus. 31. Agora, vamos tratar sobre a conversão de Tiago. Atos, capítulo 1, verso 14. E outra pessoa leu o mesmo verso que Natália leu, 1 Coríntios 15, verso 7. Está vendo? Agora, a condição diferente, uma vez de oposição, agora nessa situação ele estava em oração, de forma unânime, com súplicas, e estava lá presente Maria e seus irmãos. 1 Coríntios 15, 7. Pronto. Aí fala da ressurreição, quando Jesus se apresenta a Tiago, e daí todos esses textos aí dão evidência da conversão de Tiago a Jesus. Agora, olha o que a conversão em geral gera no coração dessas pessoas que se convertem de verdade ao Senhor Jesus. Vamos lá para a carta de Tiago e olhe como ele se referencia a si. Olha como ele fala sobre ele mesmo. Tiago 1. O epílogo aí que abre a carta de Tiago. Pronto. Tiago, servo do Senhor e servo do Senhor Jesus Cristo. Isso declara o quê? Humildade. Da forma humilde, com aí evidências do caráter de Tiago. Um homem humilde, né? E exercia a sua liderança de uma forma servil. O discurso de Tiago, que a gente leu lá no capítulo 15 do livro de Atos, ele faz referência a um texto de Amós, no capítulo 9, os versos 11 e 12, que trata como como Deus iria recuperar a reconstrução do templo e como Deus lida com as pessoas e de uma forma que ele usa para evitar escândalo e promover a unidade da igreja. Então ele também tem uma palavra muito equilibrada, ponderada. Era um homem que dentro da igreja tinha esse princípio norteador que direcionava a sua palavra. É outra evidência do caráter dele também. Tiago também aparece como figura central em Jerusalém, a chegada de Paulo. Abra aí, Atos 21, no versículo 18. Outra pessoa pode ler em Gálatas 2, 9. Então, a casa dele era uma referência de Porto. Olha a liderança que ele exercia. Vocês sabem que no início da igreja, a igreja não tinha uma formação, construção de um templo. Eles se reuniam nas casas, e a casa de Tiago era um referencial para onde os irmãos iam.
traía a posição de liderança que ele exercia. Agora, olha como ele era chamado pelos irmãos em Gálatas 2:9, a referência que se faz sobre ele. Eles eram considerados como colunas da igreja. Colunas da igreja, junto com Pedro e com João. Colunas da igreja. Essa é a referência que tinha sobre Tiago. Então a gente começa a perceber que Tiago não era um coadjuvante nessa história toda da igreja primitiva. Era um servo do Senhor atuante e que tinha qualificações que o diferenciava como um homem justo, esse era o apelido dele, um homem de referência ética, de um caráter libado, como uma coluna da igreja que se levanta, como que abre a sua casa para receber os discípulos do Senhor Jesus, se tornando um homem importantíssimo. Agora, sobre a carta de Tiago, essa questão da fé e da obra. Abra lá no capítulo 2, o verso 18. Nós vamos ler aí. Tiago 2, verso 18. Tiago 2, o verso 18. Aí, é. Isso, ó. E porém, alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra a tua fé sem obras, e eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. É muito didático e interessante para a gente analisar e perceber. Porque o que é que a gente sabe? Isso aqui é um discurso conflitante com aquela fé verbalizada. Porque a pessoa diz, não, eu creio em Jesus Cristo. Mas se você crê em Jesus Cristo, nota, evidência e fundamento. Quem crê em Jesus Cristo faz as obras que Jesus Cristo falou. Então não tem como, pode verbalizar. Dizer, não, eu creio em Jesus Cristo, mas se não faz as obras de Jesus, não crê. Não crê. Não há esse negócio de eu sou cristão não praticante. É aquela coisa que eu já falei aqui, né? Eu sou astronauta não praticante, né? Não adianta, não existe isso. A fé evidencia prática. Evidencia a prática. E o que Tiago faz mostrar para a gente, não é que se ele faz as obras, então é porque ele tem fé. Não. A ordem é inversa. Aquele que creu em Jesus, que realmente crê, faz aquilo que Jesus ordenou. Então tem obras para mostrar em função da fé que tem. Mas não é a obra em si que caracteriza a fé dele, não, porque ele faz isso, então ele, como muita gente pensa e associa, inclusive o acesso à fé também, ou evidencia a questão de salvação às obras que faz. Nós somos conhecedores que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a fé é um dom gratuito que Deus nos dá. Não é em função do que fazemos, é em função do que Jesus fez. E o que Jesus fez é a nossa garantia que nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós temos fé. Agora, tendo essa fé em Jesus Cristo, é uma fé ativa e não passiva. E provoca em mim e em você ações. E o que Tiago está dizendo aqui para mim e para você, disse assim, você diz que crê em Jesus, então mostre as suas obras através da sua fé. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. É isso que ele diz, que as obras demonstram que a pessoa de fato crê em Jesus. De fato crê em Jesus. É só isso. Não entra em contradição com o que Paulo afirma sobre a questão da fé, que é pela graça, o dom gratuito de Deus. São coisas distintas. É uma etapa. Ou seja, para eu ter a fé em Jesus Cristo, eu tenho que fazer boas obras, tenho que fazer caridades, eu tenho que fazer isso. Não.
Para você crer em Jesus Cristo, basta que você creia que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Que o que ele fez na cruz define, sela, como diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2, ele sela a sua salvação de uma vez por todas. E uma vez sendo selado, tendo tido esse dom gratuito, que é a fé que Jesus deu, e agora, num segundo momento, já tendo sido convertido, isso redunda em quê? Ação, em obras. Em obras. E o que Tiago disse, agora estando nessa situação, eu vou mostrar para você a minha fé através das minhas obras. Entenderam? São questões distintas e que não são conflitantes de forma alguma. Não são conflitantes, são complementares e não conflitantes. E dá para a gente entender bem. Então, essa questão de não há contradição nas cartas, pois não. E o que ele faz assim, ele dá uma coerência, uma força prática para a fé, que a gente fica impressionante. Você diz assim, não, eu creio, não é suficiente. Não é suficiente, porque até os demônios creem. Não é suficiente simplesmente falar, verbalizar que crê em Jesus Cristo. Isso aí até os demônios fazem. A grande questão é o passo seguinte, que é as obras. Os demônios não fazem as obras de quem crê em Jesus Cristo. Eles sabem que Jesus Cristo existe, mas eles não praticam as obras que Jesus fez. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E aquele que está em Jesus Cristo segue o caminho que Jesus indicou, praticando as obras, né? E a nossa fé é ativa e não passiva. Nós precisamos entender que nós, como crentes do Senhor, não podemos absorver esse título que é um crente. O crente é aquele que não bebe, não fuma, não... Não é nada disso. Embora ele faça isso, ele não faz nada disso. Mas nós não podemos ser identificados por aquilo que não fazemos. Nós precisamos ser identificados por aquilo que fazemos. Que fazemos pela piedade, pela compreensão, pela tolerância, pelo amor de Cristo Jesus, pelos bons relacionamentos, por uma pessoa apaziguadora, por uma pessoa sensata, por uma pessoa prudente, por uma pessoa honesta, por uma pessoa que tem todas essas virtudes, mas que essas virtudes não evidenciam, não são o cume da sua vida espiritual é a fé que você tem em Jesus Cristo. Porque às vezes você vê pessoas dizendo assim, eu conheço uma pessoa que ela é muito honesta. Uma vez eu encontrei até um amigo dizendo assim, sabe fulano, rapaz, ele tem uma ética assim, mas aquela ética não veio do evangelho não. Aquilo ali vem de família. Eu disse, como é? Como é? Você está muito enganado. Porque o referencial ético nesse mundo caído aqui não é outro, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial, é o nosso padrão de ética, de moral, de honestidade, de bondade, de fidelidade, de amor. É Ele é o nosso referencial. E nele são encontradas todas essas virtudes e que nós devemos buscar também em nossa vida e precisam florescer em nossas vidas de uma forma natural, sem ser forçado em função da fé que a gente tem em Jesus Cristo. Porque a nossa fé vai gerando em nós um coração piedoso. É impossível alguém que foi tocado por Jesus Cristo, que aceitou que esse dom gratuito atingiu o seu coração, permaneça da mesma forma. Você é impactado, impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor a ser transformado a cada dia, a ser uma pessoa diferente, a melhorar cada vez mais e evidenciar em suas ações, em suas palavras, em seus pensamentos a fé que tem. É uma transformação completa, total. E isso não é possível através de treinamento humano. Isso não é possível através de uma evolução pessoal de caráter. Isso não se desenvolve
com habilidades normais em nós mesmos, não. Isso é a ação de Deus direta. Isso é o poder de Deus na nossa vida, que não simplesmente nos aperfeiçoa, não. Ele tira de nós o velho homem e nos faz uma nova criação. Nova, eis que tudo se fez novo, é isso que a Bíblia diz. Tudo se fez novo, deixou tudo lá, tirou tudo aquilo. E quando tira, não fica vazio na gente, não, ele preenche com o novo homem, com o Espírito Santo de Deus. É isso que a gente tem que dar lugar em nossas vidas, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus e sermos transformados pelo poder e pela ação de Jesus em nossas vidas a cada dia. Amém? Então, a gente compreende aí que essa carta não entra em contradição sobre argumentos da questão da fé e da obra, da fé que Paulo fala e com as obras que Tiago fala, de maneira alguma. Tem definições certas, precisas e que não entram em contradição coisa alguma. Eu queria terminar de 11 horas, estou passando 3 minutos, não é? Para colocar lá, né? Que é um compromisso que eu estou tentado estabelecer com os irmãos para que a gente termine em um horário adequado, porque algumas irmãs chegaram para mim e falaram sobre a necessidade de chegar cedo em casa para preparar almoço, alguma coisa para colocar. E de maneira nenhuma a gente quer forçar, não, pelo contrário, a gente quer que todos os irmãos estejam aqui e que isso nunca seja um peso para você vir à casa do Senhor. Amém? Alguém tem alguma pergunta para falar sobre Tiago e alguma coisa relevante que gostaria de falar ainda? Então, se alguém chegar e dizer assim, Jesus não teve irmão. Teve sim. Teve logo 4, né, Cirinho? Teve logo 4. Tem todas as referências aí. Tem um monte de referência que não dá para você dizer que ele não teve, né? Ele teve irmão. E como ele foi relevante? Como era o nome? Como era que Tiago era conhecido? O justo. O justo era. Como é que ele morreu? Apedrejado. Então, próximo domingo vocês vão ensinar sobre Tiago, né?